Caríssimos amigos, irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus esteja no nosso lar, no nosso coração, na nossa vida. Refletindo sobre o momento, nós pensamos nas nossas ansiedades, muitas vezes no medo, na impressão do abandono, e ficamos então a ver como é que nós estamos neste momento. Tenho dito que estamos passando num dos momentos mais importantes da história da humanidade. Alguém poderia me questionar como é importante? Porque nós somos criaturas divinas, filhos de Deus, e não pertencemos a este planeta exclusivamente. Nós somos espíritos, seres inteligentes, que povoamos o universo. Jesus, quando conversa com Nicodemos, que era um senador judeu, Nicodemos questiona sobre o nascer de novo, e Jesus diz: a carne vem da carne, o espírito procede do espírito. Ele é como o vento, sopra onde quer. Nós não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Então, analisando essas palavras do Mestre Jesus, nós pensamos como que pode ser isto? A carne, ela é oriunda da carne, da matéria, mas nós que pensamos, que agimos, nós não somos oriundos da matéria. Nós permanecemos após a morte. Então, por que estamos aqui no planeta Terra? Para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento espiritual. Por que nós vamos às escolas? Desde lá, hoje, as crianças com 2 anos já começam a ter uma educação escolar, até os altos graus das universidades. Nós vamos recebendo informações gradualmente até colarmos grau no ponto mais alto. De onde nós viemos? Se nós perguntarmos como fomos criados, sabemos que fomos criados por Deus. Temos os detalhes? Não. Mas sabemos que somos criaturas divinas. Por quê? Pelos ensinamentos, desde o Mestre Jesus, chamando-nos de filhos de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Até sermos pobres em espírito. Que quer dizer que estejamos desprovidos das coisas materiais, libertados dos liames que nos prendem à matéria. Aí nós seremos, então, pobres em espírito. Significa livre da matéria. Nós, na doutrina espírita, chamamos esta situação como espíritos puros, aqueles que já alcançaram os altos graus da evolução espiritual, que já não dependem mais da matéria. E como é que nós estamos então aqui nesse planeta, largados, nascidos e viver a Deus dará? Não. Nós somos, como dissemos no início, criaturas divinas, filhos de Deus. Somos amparados,
por mais rebelde que sejamos, por mais violentos que sejamos, nós temos uma entidade que se chama Anjo da Guarda para os católicos, espírito protetor para nós da doutrina espírita. Quem é o anjo da guarda, que é o espírito protetor? É um ser espiritual que nos acompanha, que nos intui ou inspira, que procura fazer com que nós sigamos o caminho do bem. Então, por que não o fazemos? Porque temos um atributo concedido por Deus que se chama livre-arbítrio. Por mais que nos aconselhem, nós temos o direito de fazermos aquilo que a nossa mente determina. Se a nossa mente, sim, entre aspas, porque é aquilo que nós determinamos. Somos nós que pensamos, somos nós que procuramos agir, às vezes no bem, às vezes no mal. Mais no mal do que no bem, no estágio evolucional que nós estamos, ainda nos comprazemos em fazer o mal. Todos, alguns já não. Alguns já superaram essas fases, já agem mais no bem, embora ainda com falhas, embora ainda com algo a reparar. Mas aqueles que são duros de coração, seus espíritos protetores ou seu espírito protetor, ele muitas vezes procura ajudá-lo. Embora também o espírito protetor de alguém que seja rebelde, que se compraz na violência, não é um espírito de grau muito elevado. O nosso espírito protetor é uma entidade, eu vou colocar o termo entidade aqui entre aspas, que é um tanto mais elevado do que nós. Um tanto mais. Nós sabemos que muitas vezes, pelas nossas iniciativas, nós evoluímos mais do que o nosso espírito protetor. Ao tanto de ser ele substituído. Ele vai para outras missões ou para uma nova reencarnação, e o espírito agora superior a nós assume a nossa proteção. Não é um santo de devoção. Porque muitas vezes alguém diz assim, eu gostaria de saber qual é o meu espírito protetor. Dê-lhe o nome que quiser. Pela nossa crença, nós nos simpatizamos com uma entidade ou um santo, né? A palavra santo também, entre aspas, meus amigos e irmãos estão percebendo que eu estou usando muito o entre aspas, porque nós não temos condição de determinar um espírito que viveu no planeta Terra de santo. Mas a doutrina espírita não fala de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino? Fala. Mas eles nos dizem que essa designação santo é tão somente para sabermos
da sua identidade quando estiveram na Terra. Eles também não se reconhecem como santos. São missionários, tarefeiros, que estão à busca desta perfeição espiritual. Então, não tenhamos santo de devoção, mas procuremos estar sempre sintonizados com os espíritos superiores. É o nosso guia protetor? Pode ser, mas o importante é que nós estejamos sintonizados com os bons. Porque é de acordo com a nossa vibração é que haverá os nossos arredores. Se eu vou para um bar com o intuito de me embriagar, de beber, de questionar, de muitas vezes entrar em briga, né, contra o nosso amigo ou o nosso companheiro que lá está, nós estamos atraindo espíritos beligerantes, aqueles que gostam de contendas, espíritos viciosos que necessitam de nós, dos nossos vícios, para se satisfazerem como viciosos. Intui-nos. Vai ao bar. Vai lá encontrar seus amigos, vai tomar um trago. Está fazendo calor, uma cervejinha ajuda. Está fazendo frio, uma cachaçinha. E a pessoa vai. Não percebe que está sendo encaminhado. Porque é nesses ambientes que os espíritos viciosos se mantêm. Mas eles não estão no céu ou no inferno quando maus? Os espíritos não têm um lugar designado? Não, meus amigos. O espírito povoa o mundo fora da matéria. Nós estamos entre eles, nos sintonizando pelas nossas vibrações, pela elevação mental. Se nós pensamos no bem, pensamos no amor, se nós servimos o nosso próximo nas suas carências, nas suas necessidades, é lógico que estaremos acompanhados pelos bons espíritos. Para você católico, pelos anjos da guarda. São os mesmos, repito. Apenas para uns espírito protetor, para outros anjo da guarda. São eles que nos animam. São eles que muitas vezes nos inspiram. Pega outro caminho. Cuidado com os faróis. E nós então mudamos a trajetória. Estamos indo por determinado caminho, de repente vem a inspiração, a ideia, como nós colocamos. Eu vou por aqui hoje. Quero ver como é que está esse caminho. E vamos. Não percebemos que se fôssemos no caminho que estávamos indo, poderíamos ter alguns percalços, um assalto, uma fera, algo que nós não tínhamos em mente. Por que mudamos o caminho? Porque este espírito protetor, vendo, nos inspirou. Mas às vezes nós teimamos. Não, eu tenho que ir por aqui, senão não sou homem. E vou.
depois desse, por que que eu não segui a minha ideia? Porque eu fui desobediente ao meu espírito protetor. Aí poderíamos dizer, mas por que que eles deixaram que nós fôssemos? Para que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Eles cumpriram a sua parte. Os pais, quando os filhos saem para as ruas, dizem, meus filhos, ou meu filho, minha filha, não a proíbo ou não o proíbo de sair, mas tome cuidado com suas companhias, cuidado com as drogas, cuidado com os ambientes que você frequenta. E nós então vamos com isso na cabeça. Mas chegando na rua, fala assim, meu pai é ultrapassado, minha mãe, coitada. E vamos fazer aquilo que nós queremos. E ali podemos ser induzidos às drogas. E muitas vezes nem fazendo uso dela. Mas há uma batida policial. E encontra um colega com drogas o suficiente para ser caracterizado como tráfico. E lá vamos nós sofrer as consequências, ou vão os nossos filhos sofrer a consequência. Na delegacia eles vão pensar, por que não obedeci meu pai? Por que não ouvi a minha mãe quando ela disse tome cuidado com as companhias? Porque eu exerci o meu livre-arbítrio. Mas por que Deus permite? Para que nós aprendamos a pensar melhor, a raciocinar melhor, a evitarmos o caminho do mal. Esta é a mensagem da nossa evolução, ou para a nossa evolução espiritual. Que aprendamos com os erros. Outro dia alguém me perguntava, mas então o mal trabalha para o bem? Sim, o mal trabalha para o bem. Como assim? Porque quando nós erramos e caímos em si, tomando consciência dos nossos erros, nós mudamos as nossas atitudes. Quando alguém comete um delito e nós ponderamos sobre este delito, nós estaremos aprendendo. Isto significa o mal cometido trabalhou para o nosso bem. É necessário que saibamos aprender a lição. Que procuremos a cada instante da nossa vida contemplarmos o horizonte e traçar o nosso rumo com passos firmes, cuidadosos, sabendo que, pelas nossas boas intenções, no caminhar, seremos amparados pela espiritualidade maior. Cada momento é um momento precioso. Muitos estão angustiados com medo da morte. A pandemia. Meus amigos, meus irmãos, quantos neste instante estão desencarnando com câncer, por gripe, tuberculose, assassinatos, suicídios, atropelamentos? Um número muito maior do que o número apresentado pela pandemia.
Todos nós iremos morrer, cedo ou tarde. Como é que nós queremos morrer? Alguém diz assim, de jeito nenhum, de modo nenhum. Sim, é inevitável. A morte física é inevitável. Então eu quero morrer feliz. Ótimo. Então vivamos feliz. Morre bem quem vive bem. Então vivamos bem. De bem com a vida, de bem com o próximo, de bem com o inimigo que não nos quer bem. Isso é problema dele. Para nós é amar, amá-lo. Não importa que ele não goste de nós. Não importa que ele trame a nossa derrota. Façamos como Jesus nos ensinou, apresentando-lhe a outra face. A face do ódio, a outra é o amor. Da face da agressão, a outra é a compreensão. A face da ofensa, a outra é o perdão. Façamos assim. E cedo ou tarde, inevitavelmente, morramos felizes, seguindo a pátria espiritual, com mais virtudes do que defeitos. Porque é para isso que nós viemos a este planeta, para construirmos a nossa evolução espiritual. Queridos amigos e irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que possamos estar sempre em comunhão com o bem, com o amor e com a paz.